Muito bem, um dia importante aí, um passo importante da polícia para tentar elucidar todas as mortes da Morgana e da Lucilene. Vanderlei está ao vivo ao lado do do seu advogado, doutor Natanael, que começa falando. Doutor, boa noite, fique à vontade. Vanderlei, boa noite, amigo. Boa noite, Bate. Estou aqui ao lado do meu cliente, Vanderlei. Gostaria de agradecer você mais uma vez pela oportunidade que está me dando de trazer aqui meu cliente para se defender dessas graves acusações contra ele. Inclusive, eu gostaria de deixar aqui consignado meus sentimentos pela família da Morgana, né? Inclusive, eu tinha passado essa informação aqui há uns meses atrás, preliminarmente, os dados do cadáver, e que tudo levaria a crer que de fato não seria a Lucilene, aquela pessoa, né? Inclusive, vou renovar aqui, dizer que eu acredito sim que a Lucilene esteja viva. O Bate, nós estamos à disposição e gostaríamos inclusive de esclarecer muitas coisas, inclusive responder as perguntas que foram nos feitas, inclusive feita ao Vanderlei, que está aqui ao meu lado. O doutor Guastelli, inclusive, disse que se tivesse oportunidade de ficar frente a frente com o Vanderlei, a pergunta que ele faria é a seguinte, não é, doutor? Se ele poderia revelar o local onde está o corpo da Lucilene, não é isso? Porque a defesa não, o assistente de acusação, que vai ser o doutor Guastelli, acredita piamente na culpabilidade do Vanderlei. É isso, doutor Guastelli? Exatamente, porque todos os indícios que estão lá no inquérito policial, né, na comarca de Porto Ferreira, apontam, né, o Vanderlei como o único suspeito. Se ele é o único suspeito, né, então eu gostaria de saber, né, aonde está o corpo da Lucilene. Pois não, Vanderlei. Bate, se me permite, até porque eu entendo que a pergunta do Dr. Guastelli é uma pergunta técnica. E o Vanderlei, ele também faz uso de advogado, no caso aqui eu figuro como advogado de defesa. Né? O Dr. Guastelli eu observei, inclusive quero dar boa noite a ele aqui e dizer que pessoalmente não tem absolutamente nada contra ele. Ele está do lado da família, na minha opinião não tem lado aqui, mas ele se colocou no papel de assistente de acusação e eu vou ter a liberdade aqui de fazer uma pergunta a ele, se ele puder me responder. O Dr. Guastelli, ele como assistente de acusação, ele sabe que nós temos o Código de Processo Penal que prevê essa situação. Né? E eu gostaria de perguntar para ele se ele, né, como ele mesmo já disse que acredita ser o Vanderlei o culpado, quais as provas que ele solicitou, até porque o advogado, quando ele atua como assistente de acusação, lembrando aqui mais uma vez que o promotor é o titular da ação penal pública incondicionada, que é o caso, né? Nós estamos aqui hipoteticamente tratando de uma situação de homicídio. Eu gostaria que o Dr. Guastelli esclarecesse aqui, não só para mim, mas também para o Vanderlei e todas as pessoas que estão acompanhando o programa, quais foram as provas que ele solicitou, tendo em vista que na figura de assistente de acusação ele tem a possibilidade de estar manejando esse tipo de pedido. Essa é a minha primeira pergunta e depois eu vou dar aqui a oportunidade do Vanderlei, que ele também tem algo a dizer. Quer falar, doutor Guastelli? Fica à vontade, se o senhor também não quiser responder, é seu critério. Tá, as perguntas foram dirigidas à autoridade policial, tá, em 3 requerimentos, né, constam dos autos do inquérito e da ação penal, tá? Mas eu reforço aqui, né, que a investigação, a linha investigativa do Dr. Eduardo, né, delegado de polícia da comarca de Porto Ferreira, né, apontam para um único suspeito, né, que é o senhor Vanderlei, tá? Então, eu não tenho aqui que ficar informando quais são as perguntas que o assistente de acusação formulou, né, para a defesa. A defesa tem amplo acesso aos autos, né, tanto aos autos do inquérito como aos autos da ação penal, tá? Então, a pergunta que eu faço novamente, né, e gostaria que o Vanderlei, né, que é a pessoa apontada como suspeita, tá? Não sou eu que estou apontando, o assistente de acusação que aponta. É a autoridade policial da comarca, tanto é que foi solicitada, requerida, a prisão temporária de um principal suspeito do crime, né, que é o Vanderlei. Então, eu renovo a pergunta aqui. Onde está o corpo da Lucilene? Porque caso ela estivesse viva, tá, com certeza, né, ela teria retornado para a comarca de Porto Ferreira. Ou, se tivesse
tivesse internado em algum hospital, né, com algum problema psiquiátrico, né, com a repercussão que o caso tomou, tá, as pessoas teriam reconhecido, como já em outros casos que nós vimos aqui, assistimos no Cidade Alerta, né, que pessoas desaparecidas, né, inconscientes, foram reconhecidas e informadas à família, o que não ocorreu. Mesmo porque, né, não houve nenhuma movimentação bancária na conta dela durante esses 8 meses. Então, renovo a pergunta ao Vanderlei. Onde ele colocou, né, o corpo da Lucilene? Quer responder, Vanderlei? Ô, Bate, se me permite, eu não deixarei, o Vanderlei vai sim responder ele, até porque ninguém aqui está fugindo de resposta, né? A situação aqui é o seguinte, o Dr. Guastelli ele não me respondeu e eu entendo que quem pergunta pode ser perguntado. Pelo menos eu entendo dessa forma e acredito que a maioria das pessoas que estão em casa pensam assim também, né? Se você pode perguntar, você pode responder. Nós estamos aqui falando democraticamente de uma situação que pode levar a vida de alguém à lama, né? Ele pode ter aqui um futuro bastante sombrio. Então, a situação, Dr. Guastelli, é o seguinte, nós, numa investigação criminal, nós temos que partir da vítima para o autor, não do autor para a vítima, porque se nós fôssemos tratar todo o caso dessa forma, com certeza nós teríamos uma série de injustiça sendo cometida todos os dias. Então eu gostaria que o senhor tivesse a bondade de responder sim a minha pergunta, porque o senhor está fazendo acusações contra o meu cliente e muitas vezes, me perdoe a palavra, mas de alguma forma se aproveitando da imagem concedida pela Record para fazer essas acusações. Então eu, na condição de defensor, eu estou aqui fazendo essa pergunta para o senhor esclarecer, até porque, eventualmente, conforme for a resposta do senhor, o Vanderlei está aqui, ele pode responder rapidamente, porque a pessoa que está em casa, muitas vezes, ela entendeu que o senhor disse que fez a solicitação das provas, mas o senhor não especificou elas aqui. Mas na hora de acusar, eu notei de forma técnica que o senhor, sim, você se dirigiu várias vezes à pessoa do Vanderlei, inclusive com acusações. E vou responder mais uma, viu, Bart? Se me permite, e prometo, já passo para o Vanderlei. O Vanderlei, o Dr. Guastelli, ele não foi preso em razão do desaparecimento da Lucilene. Ele foi preso, foi uma prisão processual em decorrência de um depoimento de uma testemunha que disse ter recebido algo para mentir. Contudo, isso foi rapidamente esclarecido e ele foi colocado em liberdade, como o senhor pode observar aqui, tá bom? Então nós temos 2 promotores muito competentes, nós temos um delegado experiente, muito competente, uma equipe de investigação competente, e aqui ninguém está aqui defendendo a incriminação de um inocente. Nós estamos defendendo o processo legal, a investigação, a persecução penal. Tá bom? Eu só gostaria de consignar isso e dou mais uma vez a oportunidade ao senhor, se o Bate me permite, do senhor responder não só a mim, como a todas as pessoas que estão acompanhando o caso desde o início. Tá bom, doutor? Fico no aguardo. Vou passar aqui, Bate. Deixa eu só pontuar, o doutor Natanael, a mesma exposição que o senhor está tendo para defender o seu cliente, o doutor Guastelli também tem para acusar o seu cliente. Agora, com essa questão de provas substanciais, com certeza, né? Tudo isso já foi mostrado, inclusive, aqui no programa. Isso está no material que é mantido pela polícia, né? Por exemplo, o GPS, o odor dos cachorros são, por enquanto, os indícios que a polícia tem até agora. Mas como o doutor Guastelli, né, respondeu, na verdade, é uma pergunta minha. Eu perguntei no começo do programa se ele tivesse oportunidade de fazer alguma pergunta para o Vanderlei, o que ele falaria? E exatamente essa pergunta ele fez, onde o Vanderlei escondeu o corpo, porque para ele, para a família da Lucilene, o principal suspeito é que teria feito isso, que é o Vanderlei. Muito embora, né, até que se prove o contrário, o Vanderlei é completamente inocente, até que se prove o contrário. Portanto, eu acho que o Vanderlei responde. Exatamente. Se vai falar isso, se não vai falar, para a gente já virar essa página. Ok, Bate, só um detalhe aqui, eu defendo aqui a transparência, que fique bem claro isso. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só da minha parte e do meu cliente, eu estou dizendo isso aqui de todas as partes. Então, na minha opinião, numa situação dessa, principalmente onde nós chegamos, não tem que se esconder nada, tem que responder sim. Esse é meu ponto de vista a respeito ao seu. Perfeito. Tá bom, Bate? Perfeito. Vou passar para o Vanderlei. Pode falar, Vanderlei. Obrigado. Boa noite, Estou Vanderlei. à disposição aqui. Muito obrigado. Pois não, Vanderlei, fica à vontade. Boa noite. Boa noite e agradeço a oportunidade. Essa pergunta que ele me fez, e você até reforçou agora,
dizendo que ele tem a convicção e a certeza que eu fiz algo e quer saber aonde eu coloquei o corpo. Será que essa convicção e essa certeza é a mesma que ele tinha, que afirmou que o corpo encontrado era da Lucilene e que naquele dia já tinha sido pedida a minha prisão preventiva? É a mesma certeza que ele teve naquele dia, que ficou 3 horas de programa, eu não sei aonde, ele conseguiu narrar os fatos, me colocando numa possível cena cruel de um crime, afirmando que foi a minha pessoa que o cometeu e, inclusive, relatando como tinha acontecido e afirmando que era o corpo da Lucilene. Essa mesma certeza que ele tem, que eu sei onde está o corpo, é a mesma certeza que ele tinha naquela época? Então, só para poder responder outra pergunta que eu tenho, outra dúvida, hoje talvez até eu entendo por que o Brasil não está preparado para ter pena de morte e prisão perpétua. Infelizmente, tem bastante profissionais que não prima de ética, infelizmente, porque esse senhor que está do lado, advogado da família, ele relatou, eu queria saber qual foi o dia que eu tive o desprazer de ter a conversar com ele pessoalmente, olho no olho. Porque ele relatou já que eu sou frio e calculista. Mas, Vanderlei... Calma, por favor, Bate. Mas aí você está levando rapidinho, só concluir, lado porque... pessoal, advogado com advogado é outra relação, não leve pro pessoal. Não, só quero entender a parte da ética, porque ele está me acusando, e lá atrás ele fez afirmações que foram agora, pelo DNA, desmentido. E ele já tinha afirmado, então quer dizer que ele errou nas afirmações que ele foi feito. Lá atrás, resumindo, outra coisa... Como ele como advogado procura a parte contrária. Eu quero entender o porquê que ele foi na casa da Elaine procurar a Elaine, sendo advogado de acusação, onde as pessoas que ele representa acusam a Elaine de uma suposta participação em algo. Então a ética dele partiu longe. Então a pergunta eu faço dele, a certeza que ele tem é a mesma que ele teve em relatar naquele dia que achou o cadáver, os fatos? Eu gostaria que ele me respondesse. O senhor quer responder, doutor Guastelli? Porque eu não quero entrar nessa questão pessoal de advogados, da mesma maneira, né, que criticam muitas vezes o doutor Natanael, porque ele está fazendo a sua defesa, e eu defendo o doutor Natanael, né, porque você, como suspeito de um caso, aliás, qualquer pessoa como investigado ou suspeita, tem direito de ter um advogado. Mesmo caso da família da Lucilene, eles podem designar um advogado para defender os interesses, né? Então, na verdade, o Natanael nada mais é que o interlocutor dos seus interesses e o doutor Guastelli é o interlocutor dos interesses da família da Lucilene. Então, eu acho que nós não devamos misturar a emoção da parte pessoal, porque senão prejudica o trabalho do doutor Guastelli, o trabalho do doutor Nael, que não tem absolutamente nada a ver com o clamor pessoal, Agora, sobre essa pergunta que você fez para o doutor Guastelli, eu até posso responder aqui pela produção. O doutor Guastelli, desde o início, quando nós falamos em fazer uma nova reportagem, ele mesmo pediu calma para que se esperasse o laudo do IML. Eu mesmo conversei, eu falo com os advogados, falei com o doutor Guastelli e falei para o doutor Natanael, inclusive. Falei, doutor Natanael, vamos esperar mesmo o resultado do laudo do IML para que essa reportagem seja feita. O senhor quer responder algo, doutor Guastelli? Fique à vontade. Não, eu não quero levar aqui, Bate, para o lado pessoal, tá? Tudo que eu estou falando aqui tá sendo apontado, né, pela autoridade policial, tá? Então, a autoridade policial aponta o Vanderlei como o suspeito número 1 desse crime, tá? E na época que foi encontrado o corpo, tá? Os indícios levavam a ele o celular e os cães farejadores, tá? Então, o que eu estou aqui fazendo o meu papel, né? Defendendo os interesses da vítima, da família da vítima. Tá? Então, eu estou lastreado, baseado, todas as minhas informações, né, com base no inquérito policial produzido pela autoridade policial. Eu não estou aqui no achismo, né? Acho isso, acho aquilo. Eu tenho convicção do que eu estou falando, né? Eu, como profissional atuante há mais de 26 anos, né, eu não vou entrar numa brincadeira aqui, numa chacota, tá? Então, eu respeito a opinião do Vanderlei, né, e do colega que está defendendo. E não é nosso objetivo mesmo colocar em julgamento
o trabalho do Dr. Guastelli e o trabalho do Dr. Natanael. Ambos têm um histórico muito grande na advocacia, no lado do direito, e tem aí, na verdade, eles sabem que representar qualquer parte de um lado criminal existe um desgaste. Mas eu entendo também o seu lado, Vanderlei. É algo que eu disse, inclusive, no programa de sexta-feira, é que eu fiquei impressionado, Vanderlei. Isso, né? Algumas pessoas me mandaram mensagem criticando, falando, Bate, você está do lado do Vanderlei. Ô, gente, isso não é um jogo de futebol. Aqui não é jogo de futebol onde você pega a torcida, pelo amor de Deus. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão envolvidas numa investigação importante, numa investigação rigorosa, e eu preciso, né, ter muito bom senso e ser claro. O Vanderlei, desde o início, quando se encontrou o corpo que poderia ser da Lucilene, ele afirmou com todas as letras, Bate, não é o corpo da Lucilene, porque a Lucilene está viva. Disse aqui o Vanderlei e disse aqui o advogado. E é um direito dele. Realmente, se tivesse uma prova irrefutável da participação do Vanderlei no sumiço ou na morte da Lucilene, a polícia já teria o Vanderlei preso, preventivamente, e não tem. Se o Vanderlei está solto, está conversando conosco, é porque o delegado responsável pelo caso não tem um indício que mostre para o delegado, para o juiz do caso e fale, olha, tem que prender nesse caso porque ele é um risco à sociedade estar solto, porque ele é um risco à nossa investigação e tem que prendê-lo. Não existe esse indício. Se existisse, o Vanderlei estaria preso. Portanto, é importante fazer a colocação da presunção da inocência, todo mundo é inocente até que se prove ao contrário, mas eu não quero colocar esse debate aqui numa linha para analisar o trabalho do Dr. Natanael, que é impecável, só tenho boas informações, e do Dr. Guastelli, que é um velho conhecido do programa que só tem informações. Ô Vanderlei, me diga uma coisa, você conhecia essa Morgana, o corpo que realmente pertence, o corpo que se suspeitava ser da Lucilene, que pertence a essa dona Morgana? Ô Bate, se me permite, eu só quero fazer porque o Dr. Guastelli, ele fez uma colocação, eu só gostaria de esclarecer uma coisa aqui. Pois não. Eu não trabalho com opinião. Ô Bate, que fique bem claro, eu não trabalho com opinião, até porque eu até conversei aqui em off aqui com o Vanderlei, eu disse a ele o seguinte, se eu trabalhasse com opinião, eu não estava defendendo ele aqui, porque no início nós sabíamos que a opinião pública era contrária, né? E isso aí, eu também estou dizendo isso, defendendo o mérito da questão. Né? Existe sim um mérito, nós defendemos a todo momento que não haviam provas e isso hoje está confirmado. E o que me assusta, Bate, é não haver até agora nenhuma retratação. Isso me assusta. E eu gostaria, só para finalizar e passar para o Vanderlei, agradecer o apoio que eu recebo nas redes sociais e pedir desculpa, eu não consigo responder a todos, mas eu gostaria de consignar isso aqui, que o carinho é muito maior do que os famosos haters, né? Isso vou passar para o Vanderlei aqui e agradeço você mais uma vez, viu, Bate? Tá certo. Pode falar, Vanderlei. Você conhecia a Morgana? Tá. Não conhecia. Nunca viu essa senhora? Só aproveitando, só pincelando, nunca vi. Só pincelando anteriormente, o problema que eu falo em ter cuidado nas afirmações, principalmente em rede nacional. Qualquer pessoa que vem em rede nacional afirmar algo, igual foi feito anteriormente, afirmando que seria o corpo da Lucilene, narrando que eu fiz isso, fiz aquilo outro, isso me causa um prejuízo enorme. O risco de pegar uma pessoa desequilibrada na rua e sofrer um linchamento é enorme. Então o risco é meu, não é de quem acusa, de quem fala, de quem afirma, infundadamente, porque está comprovado que não é o corpo da Lucilene. Mas no dia foi afirmado, 99,9% que era a Lucilene, e foi narrado como ocorreu. Foi 3 horas de programa, foi narrado como ocorreu. Então o risco e o prejuízo foi todo meu, porque eu poderia ter muito bem pegar uma pessoa aí, um justiceiro, um qualquer aí que estivesse na rua, e querer fazer justiça com as próprias mãos, porque ali foi afirmado que era o Vanderlei. Então eu corri o risco em estar na rua andando. Sem contar o que vem sofrendo nesses últimos 7, 8 meses, os prejuízos que eu estou tendo na minha vida particular, na minha vida financeira. Ainda bem que eu tenho família que me apoia, que pôde arcar na parte financeira para me ajudar. Agora eu estou podendo tentar retomar a minha vida para devolver a eles o gasto que eu dei para eles. Então o prejuízo físico
financeiro, emocional, é todo meu. Na hora que as pessoas afirmam, quem afirma, porque põe a cabecinha no travesseiro e vai dormir. Quem acusa. Agora eu quero ver quem é a pessoa que está sendo acusada injustamente. Porque todas as provas que foram levadas para a polícia, que falam que não são provas, todas, não foi o Vanderlei que desmentiu. Todas foram as perícias que desmentiu. Eu gostaria até que o doutor Natanael explicasse um outro fato que foi relatado em rede nacional e que não eu tive a chance de responder e explicar. O fato da cidade de Rio Verde. Também é uma coisa que bastante tempo o pessoal vem perguntando. Vou passar para o Natanael para ele explicar também. É uma coisa que tem muita gente que tem dúvida. Porque quando foi para chegar em Rio Verde, falar que possivelmente é o Vanderlei, pegar um retrato falado, que não sei o porquê foi colocado esse retrato falado, minha foto do lado, se eu sabia, todo mundo sabia onde eu estava. Eu não estou desaparecido, foragido, nada. Só reforçando, eu nunca fugi, nunca troquei de telefone, mudei de endereço, de redes sociais, ou me ausentei sem comunicar. É verdade, isso é verdade mesmo. Sempre comuniquei às autoridades policiais. Se eu vou em Goiás, eu chego, meu advogado, por favor, comunique às autoridades que eu estou indo em Goiás visitar minha família. Minha rede social, meu telefone, tudo é o mesmo. Então, o caso de Rio Verde também é um caso que muita gente no Brasil tem dúvida. Eu gostaria que o Natanael explicasse para todo mundo, para esclarecer mais essa hipótese levantada. Para quem não se lembra, não é? O delegado lá de Goiás, inclusive, chegou a dar uma entrevista aqui e o doutor Natanael pode falar tranquilamente. Já falou outra vez, mas pode falar novamente aqui. Nós estamos abertos mesmo para que vocês deem as versões, para que a defesa de vocês seja plena, não é? Eu agradeço a gentileza de vocês sempre estarem à disposição para falar conosco. Isso é verdade. O Vanderlei sempre, nunca recusou. Por favor, gente. Vamos voltar para... Alô, alô? Alô, daqui a pouco você fala, daqui a pouco no Jornal da Record. Pede, por favor, para a Central Técnica voltar a imagem do Vanderlei. Volta, isso. Eu quero agradecer o fato do doutor Natanael e o Vanderlei sempre estarem dispostos a conversar conosco, da mesma maneira que o programa sempre deixa aqui a janela aberta para que eles deem as suas versões. Por favor, doutor Natanael. Ô Bate, obrigado. Com relação a essa situação de Rio Verde, na época, inclusive, eu concedi uma entrevista para você aqui e alertei sobre a situação, que o Vanderlei, naquele momento, havia sido detido, né? Uma prisão processual, porque houve, de fato, uma situação durante o processo que acabou ocasionando com a ida dele, ainda que temporariamente, para de trás das grades. Isso aí é fato, né? E ninguém aqui está negando o fato, né? A questão é o seguinte, durante esse período ele foi, de fato, colocado como suspeito na morte de uma jovem na cidade, no município de Rio Verde, no interior de Goiás. E na época eu estive aqui e trouxe algumas informações com relação a isso, mas posteriormente nós fizemos o levantamento de uma informação, inclusive o Vanderlei, eu até digo, ele deu sorte de encontrar isso, porque já havia muito tempo que teria ocorrido esse crime em Rio Verde, mas ele encontrou um comprovante. Na verdade, foi um documento que houve o reconhecimento de firma por autenticidade no cartório de Porto Ferreira no dia que teria ocorrido, no dia que ocorreu, infelizmente, aquele crime bárbaro com aquela jovem, no município, no interior de Goiás, na cidade de Rio Verde. E rapidamente eu informei isso ao doutor Danilo, o delegado que cuida do caso lá na cidade, muito bem, inclusive. O doutor Danilo sempre nos recebeu muito bem, uma pessoa democrática, inteligente e, com certeza, responsável, porque, de fato, ele me deu toda a atenção quando eu disse que tinha algo a dizer e que tinha uma prova. Nós apresentamos isso lá no inquérito e, a partir desse momento, eu considerei o Vanderlei tecnicamente fora do caso de Rio Verde. E hoje nós aqui fazendo uma prestação de serviço público, até porque existe uma família do lado de lá também que tem toda uma expectativa. Me parece até que tem outras pessoas na linha de investigação lá, mas o Vanderlei tecnicamente foi de fato excluído. É que numa investigação criminal nós só demos como encerrado quando o inquérito ele é relatado, entregue, a pessoa denunciada e o processo transita em julgado. Até então,
qualquer pessoa pode ser investigado, né? Qualquer pessoa pode ser investigada, mas lá em Rio Verde, de uma vez por todas, o Vanderlei é tecnicamente inocente, ele foi excluído do procedimento. Viu, Bate? Era isso que nós tínhamos que consignar aqui com relação a isso. Exatamente. Eu tenho mais 1 minuto para cada um. É muito importante essa colocação, não é? Nós sempre abrimos espaço para os dois lados, sempre. Isso é básico do jornalismo. Sempre nós abrimos os dois lados. Nunca é recusado ouvir a versão de uma pessoa que é suspeita pela polícia. E a verdade tem que ser dita sempre. Nós vamos até o fim, né? Se a polícia mudar o suspeito, vai ser trazido aqui. Agora, se o Vanderlei está solto, eu quero avisar a população, se ele está solto, é porque a polícia até agora não tem um indício consistente para prendê-lo. Se amanhã eles tiverem, se mudar a história amanhã, nós vamos trazer 1 minuto para o doutor Guastelli e, na sequência, 1 minuto para o Vanderlei. Pode falar, doutor. Quer falar alguma coisa? Quer esclarecer alguma coisa? Fica à vontade. Eu gostaria de esclarecer, Bate, que a polícia lá de Porto Ferreira, né, tem todos os elementos, indícios, tá, da autoria. O que falta, tá, é a materialidade do crime, do homicídio, tá? Porque os indícios levam todos ao Vanderlei, né? Não sou eu que estou dizendo, são as provas técnicas que estão nos autos do inquérito, né? Como ele não confessou, tá? Então o delegado não pode relatar o inquérito. Precisa encontrar o corpo, né? Para poder relatar e sim remeter ao Ministério Público, que vai oferecer a denúncia e, quiçá, né? Na visão do promotor, pedir ou não a prisão preventiva dele, tá? Isso é o que eu gostaria de deixar bem esclarecido aqui, Bate, tá? Porque todos os indícios levam ao Vanderlei, tá? Não haja dúvida, né? O delegado, a autoridade policial não tem dúvida disso, tá? Ok. Vanderlei e doutor Natanael, vocês têm 1 minutinho também, por favor. Eu quero aproveitar essa audiência do programa e convocar nós todos como sociedade, que estamos preocupados e bastante interagindo com esse caso da Lucilene, com o desaparecimento dela, que todos nós possamos sair na rua, a procurar nas praças, debaixo de um papelão, alguém que está dormindo debaixo de um papelão, verificar se não é a Lucilene. Isso eu peço que todo mundo que está interagindo com o programa, vamos sair na sua cidade, no seu bairro, no seu estado e procurar, ver se debaixo daquele morador de rua, em situação que ali se encontra, não seja a Lucilene. Caso não seja a Lucilene, vai ser um outro ser humano que também está ali precisando de ajuda. É outra pessoa que também está desaparecido. Igual o doutor Natanael trouxe em meses atrás, que no Brasil tá acabando várias pessoas se desaparecem por hora. Entendeu? Eu peço que todos nós possamos ajudar a procurar nesse pessoal de situação de rua, se é a Lucilene ou outra pessoa precisando de ajuda. Eu peço a todos isso. Ok, Vanderlei, muito obrigado. Infelizmente o tempo do programa acabou, eu só quero reforçar aqui, né, que o Vanderlei é o suspeito desse caso, mas até que se prove o contrário, ele é totalmente inocente, nós vamos seguir acompanhando e quero realçar aqui o trabalho importante do Dr. Guastelli e do Dr. Natanael, porque não basta só ser advogado, precisa ter muita coragem para assumir um caso tão polêmico que já dura 8 meses e a gente espere que esse drama todo acabe o mais rápido possível e se esclareça o que realmente aconteceu com essa dona do hotel.